Olá, terceiro ano, vamos continuar com a resolução de questões da recuperação final. E essa questão número 8 traz novamente operações com matrizes e a construção também de matrizes. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 3, isso quer dizer que eu tenho duas linhas e três colunas. Aí eu vou colocar a matrizar aqui, ó. Eu vou ter duas linhas e três colunas. Pronto. A matriz B, ela vai ter uma outra disposição. Ela vai ter três linhas por uma coluna. Então, três linhas, uma, duas, três, por uma coluna apenas. E cada uma vai ter um tipo de operação. Então, a matriz A, ela vai ter esta operação, que é 2i menos j, ou seja, duas vezes a linha menos a coluna. E a matriz B vai ter esta disposição, que é a linha mais a coluna. Ok? Vamos agora colocar ela de forma genérica, como aqui nós temos elemento da primeira linha, aqui nós temos elemento da segunda linha. Aqui nós temos elemento da primeira coluna, aqui segunda coluna e aqui terceira coluna. Aí, para a matriz A, nós temos a operação de duas vezes linha menos coluna. Então, toda vez que eu fizer duas vezes a linha, eu vou fazer 2 vezes o vermelho. Menos a coluna vai ser menos o verde. Então, cada elemento da matriz é duas vezes o vermelho menos o verde. Então, mentalmente é possível fazer isso. Olha, veja só. Duas vezes esse camarada aqui. Duas vezes o vermelho. Vai dar 2. Menos 1, 1. Então, 2 menos 1, 1. Duas vezes aqui, ó, o vermelho sempre vai dar 2, certo? Então, eu vou ter 2 menos 2 e 2 menos 3, que é menos 1. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter duas vezes a linha 2. Duas vezes a linha 2. Então, toda vez que eu vou ter esse valor aqui, eu vou ter 4. Porque 2 vezes o vermelho, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 4 menos 1, 4 menos a linha, menos a coluna, desculpa. Então, 4 menos 2 e 4 menos 3. Então, a matriz A, ela ficou assim, ó. Quais foram os elementos da matriz A? 1, 0, menos 1. E 3, 2 e 1. Pronto, essa é a matriz A. A matriz B, vamos montar ela? Todos esses elementos é da primeira linha. Então, a primeira linha, segunda linha, terceira linha. E todos esses elementos são da primeira coluna. Lembrando que eu sempre coloco linha primeiro e depois coluna. E a matriz B, ela tem outra formação, outra regra. Ela é linha mais coluna. Então, B e J é linha mais coluna. Então, é só somar a linha com a coluna. Eu vou ter o elemento 2, eu vou ter o elemento 3 e eu vou ter o elemento 4. Essa aqui é fácil, fica muito fácil fazer. Certo? Depois que você fez isso, você vai encontrar a matriz C. O que a matriz C é? É o produto da matriz A pela matriz B. E a pergunta é: depois que a gente descobrir, depois que a gente descobrir todos os elementos da matriz C, a gente quer a soma. Ele quer a soma de todos os elementos da matriz C. Então, vamos fazer a multiplicação. A multiplicação é a matriz A. Vou copiar ela aqui de novo. 1, 0, menos 1. 3, 2 e 1. Multiplicados pela matriz B, que é 2, 3 e 4.
multiplicados pela matriz B, né? Não C. C é o que a gente vai encontrar. Toda multiplicação de matriz é a linha multiplicada pela coluna. E isso vai me dar um elemento. Como assim? Eu tenho 1 vezes o 2. Eu tenho 0 vezes o 3. Eu tenho menos 1 vezes o 4. Novamente, vou fazer a linha, só que novamente pela mesma coluna, porque eu não tenho outra coluna ali, e o resultado vai para a segunda linha. Então, 3 vezes 2, 2 vezes esse 3, e 1 vezes esse 4. Aí, agora, eu tenho uma matriz que, na verdade, é uma matriz 2 por 1. 2 mais 0 menos 4, menos 2. 6 mais 6 mais 4, nós vamos ter 16. E o exercício quer que você some esses elementos. Se você somar deve 2 e tem 16, você vai ficar devendo nada. Você vai ficar tendo 14. Então, aqui, julga-se a letra B. Bora, então, para 9. Olha a 9. O que nós temos? Nós temos duas matrizes. E aí, a pergunta é, qual que é a soma do produto de A vezes B e B vezes A? E também a diferença. É o produto da soma pela diferença. Então, vamos fazer A vezes B. O que é A vezes B? Vamos pegar aqui A vezes B. É pegar a matriz A, pegar a matriz B e fazer a multiplicação de linha por coluna. Então, é essa linha multiplicada por essa coluna e por essa coluna. Aí tem que ficar só atento aos sinais, porque vai ser sempre 1. Então, aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes esse outro 1 é 1. 1 vezes esse menos 1 é menos 1. E esse 1 vezes esse outro 1 é mais 1. Vou agora para essa linha e essa linha vai multiplicar todas as colunas. Menos 1 vezes 1. 1 vezes 1. Menos 1 vezes menos 1 mais 1. 1 vezes 1 vai dar também 1. Então, ao fazer a multiplicação, chegamos na matriz 2, 0, 0 e 2. Agora, façamos B vezes A. Olha a B. 1, menos 1, 1 e 1. Vezes 1, 1, menos 1 e 1. Bora. Então, essa linha por esta coluna. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 1 vezes 1 de novo, 1. E menos 1 vezes 1. Vai dar 1. Negativo, né? Agora, estou na linha 2 e vou multiplicar pelas duas colunas. Esse vezes esse tá aqui. Esse vezes esse tá aqui. Esse vezes esse tá aqui. E esse vezes esse tá aqui também. Então, o resultado seria 2, 0, 0 e 2. Ou seja, neste caso, por causa dos elementos, a multiplicação ao contrário é a mesma matriz. Aí você quer A mais B, o produto da soma pela diferença. A vezes B mais B vezes A e A vezes B menos B vezes A. Quando eu somar a multiplicação e depois subtrair, a gente chega em quê? Então, nós temos, olha, soma esta matriz com essa matriz. Somar essas duas, essa com essa, vai nos permitir somar e colocar na mesma posição. Então, eu vou somar, olha, é 2 com 2. Eu vou somar o 0 com o 0. Ou seja, elementos sempre que estão na mesma posição.
Então, eu vou ter 4, 0, 0 e 4. Essa é a soma. AB mais BA. Agora, eu quero a diferença. Ou seja, uma menos a outra. 2 menos 2 e 0 menos 0. Aí a gente vai lembrar que vai dar tudo zero, né? Quando eu fizer a multiplicação, porque aqui eu fiz esse parêntese e esse outro parêntese. Entre eles eu vou ter que multiplicar. Quando eu multiplicar esta linha por essa coluna e esta linha por essa outra coluna, não vai zerar todo mundo? Então, se vai zerar todo mundo, nós vamos ter o resultado idêntico a 0, 0, 0. Fácil, né? Bora para 10. A 10 agora a gente está entrando em geometria analítica. E aqui a gente pede a interseção entre os gráficos, qual que é o valor da abscissa W. Então, eu vou precisar saber qual é a interseção entre essas medidas, que é muito simples. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que descobrir a lei da função azul e a lei da função rosa. A lei da função azul, nós já sabemos que o valor do B é onde a reta toca o Y. E a lei da função é y igual a x mais b. Então, esse valor B eu já sei. Agora, falta achar o valor do A. Para achar o valor do A, vou escrever aqui azul, ó. O valor do A, você precisa de 2 pontos, 2 coordenadas. Eu tenho essa coordenada aqui, que é 0 e 15. E tem uma outra coordenada azul aqui, ó, que é 5 e 0. Quando eu falo 5 e 0, é 5 para x e 0 para y, porque está em cima do eixo do x. E quando eu falo 0 e 15, quer dizer que está em cima do eixo do y. O A é a variação. Você vai fazer esse y menos esse y e depois esse x menos esse x. Então, 15 menos 0 é 15 e 0 menos 5 é menos 5. Se você dividir aqui, você vai ter menos 3. Então, aqui eu já tenho a lei da função azul. O que é a lei da função azul? Y é igual a menos 3. Estou substituindo o A mais o B, que é 15. Pronto, essa é a azul. Agora vamos para a rosa. A rosa, eu tenho 2 pontos. Olha os 2 pontos que eu tenho. Eu tenho esse, que é 0 e 1. E tenho esse aqui, que é menos 1 e 0. Já sabemos o valor do B aqui, que é 1. E agora só falta achar a variação do y por x. Então, você vai ter esse menos esse, que dá 1. 1 menos 0, né? E também tenho, por exemplo, 0 menos o 1. Então, 2 menos virou mais. 0 menos 1, menos 1, vai dar mais 1. Então, 0 com mais 1 vai dar 1. Dividido por 1 é 1. Então, a lei da função é 1x, que é x, mais o b, e o b é 1. Pronto, eu tenho 2 equações, essas 2 equações, e eu preciso saber o ponto de interseção entre elas. E aí, para achar esse ponto de interseção, é achar o valor do x que corresponde a esse w aqui. Então, eu vou igualar as equações. Como assim? Essa equação, ela é igual a y, e essa aqui também é igual a y. Então, as duas são y, e as duas vão ser igualadas. Vamos passar agora para organizar letra de um lado e número do outro. Passei o x já, e vou passar os 15 agora, menos 15. Aqui nós vamos ter menos 4, deve 3 e deve 1, tá devendo 4, tem 1 e deve 15, tá devendo 14. Vamos passar dividindo, x é 14 dividido por 4, e menos dividido por menos é mais. E aí não tem essa resposta, mas se a gente simplificar por 2, a gente encontra a solução, que é 7 sobre 2. A questão número 11 agora, ela é bem semelhante à anterior,
Porém, além da gente achar o valor do x, a gente vai precisar também achar o valor do y. Então, o que nós vamos fazer com essas duas equações? A gente vai igualar da mesma forma. Então, o x mais 1 aqui vai ser igual ao menos 3x mais 2. O y aqui é o mesmo y daqui, por isso que a gente está igualando. E aí, nós vamos organizar a expressão, passando letra para um lado e número para o outro. E ao passar letra para um lado e número para o outro, tem que trocar o sinal. Aqui nós temos 4x igual a 1, então o x é 1/4. Depois que descobrir o x, a gente vai precisar também descobrir o y. Então, se o y aqui na primeira, ó, ele é igual a x mais 1, e o x a gente acabou de achar que é 4, 1/4, a gente vai colocar 1/4 aqui, ó. Então, o y é igual a 1/4 mais 1. 1/4 representa 25. 0,25, na verdade. Só que mais 1 vai dar 1,25. Porém, os resultados que nós temos não estão em decimal, estão em fração. Portanto, a gente vai ter que fazer a jogadinha da seguinte maneira. Ó. A gente vai fazer 4 vezes 1. Esse resultado a gente vai somar com 1. Somar por conta desse mais. Se fosse menos, a gente subtraía. Então, 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5. Então, deu 5/4. O y é 5/4 e o x é 1/4. Qual das alternativas nós vamos marcar? Ó? O x é 1/4 e o y é 5/4. Marca aí, letra A. E na 12, a gente também tem que ter o ponto de interseção entre essas retas. Só que vamos precisar achar as equações primeiro. Não vai ser tão simples assim. Então, para achar a equação da reta, tem que lembrar que ela é dada por ax mais b. Você vai primeiro achar o valor do a, que é a variação do y por x, e vai fazer a subtração do y pelo valor da subtração do x, e ao fazer isso, você vai substituir também novamente na função. Então, vamos com calma. Vamos achar primeiro a equação que possui esses dois pontos aqui, ó. Ok? Então, vamos achar o a dela. Como que eu acho o a dela? A gente vai pegar o y menos o y da outra e dividir pelo x de uma menos o x da outra. Então, nós temos 2 menos o 3 dividido por 3 menos 1. Então, o x vai prevalecer assim como meio. Esse é o x azul. Esse é o A azul. Agora, vamos para o A aqui de outra cor. Vamos para o A rosinha. O A rosinha é dessa outra reta. Então, nós temos ó, o y menos o outro y. Então, menos 3, menos 2. Nós temos o 4 menos o 2. O x de um menos o x do outro. Então, 4 menos 2, 2. Deve 3, deve 2, está devendo 5 sobre 2. Pronto, achamos o A de uma e o A da outra. Como que eu vou achar o valor do B? Como eu não tenho gráfico para olhar onde que ele vai tocar o eixo do y, nós vamos partir e substituir na lei da função. Porém, além de substituir o valor do A, a gente vai pegar qualquer ponto, pode ser o A ou B, da reta, né? Para determinar o valor do B. Então, eu vou pegar o menorzinho, ó. Eu vou pegar o ponto 1 e 3. O que o 1 é? É x, e o que o 3 é? Y. Então, ficaria, ó, 3 igual. O A dele não deu meio, o A azul? Então, é meio, vezes o x, que é 1, mais o B. Agora, a gente vai ter que fazer essa continha. Aqui, qualquer coisa multiplicada por 1 vai dar ela mesma. E para achar o valor do B, a gente vai pegar esse meio e passar para o outro lado, somando. A partir de agora, a gente vai fazer aquela continha, esse vezes esse, e o resultado
mais 1. Então, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, o valor do B deu 7 sobre 2. Se o valor do B deu 7 sobre 2, isso quer dizer que a equação da reta aqui, azul, ela é igual a o A, que é menos meio, mais o B, que é 7 sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa agora com a reta rosa. Nós temos na reta rosa os pontos 2 e 2, 4 e menos 3. Eu vou escolher 2 e 2, que é tudo igual. Então, substituir aqui o 2 e o 2 no x e no y. O A dela é 5 sobre 2, vezes 2, mais B. Que sorte a nossa, olha, esse 2 pode ser simplificado com esse. E esse menos 5 pode ser passado para o outro lado como mais 5, vai virar 7. Então, B é 7. Então, a expressão ficaria, ó, 5 sobre 2x mais o 7. E esse 7 não está sobre 2. Deixa eu chegar para cá. Aí, agora, nós temos que descobrir a coordenada que é comum às duas equações. A gente vai igualar os dois, igualar mesmo. A gente vai igualar esse aqui com esse aqui. E vai achar o x dele. Então, nós temos menos 1 sobre 2x, mais 7 sobre 2, igual a menos 5 sobre 2, mais 7. O que eu vou fazer? MMC dos dois lados, que no caso é 2. Aqui vai permanecer com tudo igual, 1x, 7 igual a 5x. E aqui, quem está embaixo é 1, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vai dar 14. 2 dividido por 1 vezes 7, né? Agora, esquece o denominador, trabalha só com o de cima. Pega esse menos 5, vamos voltar ele ali para o outro lado. Então, menos 1x mais 5x é 14 menos 7. Aqui nós temos o quê? Só 4x. E aqui nós temos o quê? 7. Então, o x é 7 sobre 4. Já temos essa resposta, 7 sobre 4? Já. Já posso marcar direto? Kênia, precisa descobrir o y? Não. Já está arrumado. O x é 7 sobre 4. Prontinho. Já na questão 13, nós temos aí geometria analítica gritando. E aí pede a equação reduzida da reta R. A reta R é essa que está deitada. Para termos essa equação reduzida, a gente já sabe que ela passa no 0 e 0. Então, ela não tem aqui, ó, o valor de B. Pronto. Só falta achar o valor do A. Como aparece esse símbolo aqui, quer dizer que essa reta R, ela é perpendicular a essa reta S. E retas perpendiculares possuem coeficientes angulares, quando multiplicados, dando igual a um valor igual a menos 1. Então, a reta S vezes a reta R, coeficiente angular, sempre vai dar menos 1. Então, eu vou precisar descobrir só o coeficiente angular de S para a gente determinar o coeficiente angular de R. Porque o coeficiente linear, que é o B, vai ser 0. Aqui, ó, vai ser zerado. Então, para isso, eu preciso de 2 pontos. Quem são esses 2 pontos? Esse é 0 e 4, porque está em cima do eixo do Y. Esse aqui é 2 e 0, porque está em cima do eixo do X. Pronto. Vamos achar o coeficiente angular assim, ó. Fazendo o quê? O Y menos o Y, ou seja, 0 menos 4 é menos 4. E vamos fazer o X menos o X. 2 menos 0 é 2. Então, o coeficiente angular deu menos 2. Se o coeficiente angular deu menos 2, vezes o coeficiente angular daqui eu quero, e esses dois valores têm que dar menos 1, qual é o valor desse cara? É só passar isso aqui para o outro lado, dividindo. Então, R$1 dividido para 2 pessoas, 50 centavos. E 50 centavos positivo. Então, qual desses aqui tem coeficiente angular igual a 0,5? Letra A. Já na questão 14, nós temos que determinar a equação da reta.
para depois determinar o ponto de abscissa 8 que pertence a essa reta. Tem qual coordenada? Ordenada. Ou seja, qual é o valor do y dela? A gente vai querer descobrir o valor do y quando o x for 8. Essa aqui eu vou ensinar de uma forma diferente. A gente vai pegar o ponto A, o ponto B e um ponto genérico da equação da reta. A gente vai completar esta matriz com os elementos neutros, o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. E aí a gente vai copiar as duas primeiras colunas para fazer o determinante. Porque fica fácil de achar esse determinante, achar a equação da reta. Como esses pontos estão na reta, eles estão alinhados, por isso o determinante vai ser igual a 0. Aí, o que nós vamos fazer? Olha a multiplicação. Lembra do nosso combinado? Quando eu estiver multiplicando a diagonal rosa, a gente permanece com o sinal. Então, aqui nós temos menos 3, nós temos 5x e nós temos também 6y. Depois, quando a gente volta fazendo o quê? Trocando o sinal. Então, aqui a gente volta e troca o sinal que deu. Então, nós temos 30 aqui, voltando, menos 30. Nós temos 3y aqui, voltando, menos 3y. Nós temos menos x aqui, volta, mais x, igual a 0. Então, se o x for 8, qual vai ser o valor do y? O que eu vou fazer? No lugar da letra x, eu vou colocar o número 8. Ele aparece em 2 momentos. Vamos colocar. Então, aqui eu tenho 5 vezes 8. Vou copiar o restante até chegar em x igual a 8. Pronto. A partir daqui, nós precisamos só organizar essa equação. Vamos fazer essa multiplicação. Menos 3, aqui 40. Vou copiar o restante. E vamos juntar o que é possível. Então, olha, eu vou juntar esse aqui. Estou devendo 3. Estou com 40. Então, até agora eu estou com 37. Estou com 37, mas eu vou tirar 30. Então, fiquei com 7. Estou com 7. Vou somar 8, 15. Agora, vamos pegar o valor do y. Esse aqui com esse aqui. Tenho 6 e estou devendo 3. Então, 3y. Agora, vamos passar o 15 para o outro lado, que vai dar menos 15. E o y é igual a menos 15 dividido por 3, que vai dar 5. Passa esse 3 aqui dividindo, né? Então, menos 5. Então, qual que é o valor da ordenada quando x é 8? Menos 5. A última questão dessa série, para finalizarmos o trabalho, está te dando a geometria analítica quase com vários conceitos. Então, nós temos um triângulo de área 10. A área desse triângulo é 10. E ele tem os vértices sobre a origem, que aqui é 0 e 0, ó, origem, 0 e 0. Em um sistema de coordenadas cartesianas e um vértice C sobre o eixo do X. Esse vértice C aqui, ó, sobre o eixo do X, ele tem um valor para X, que a gente não sabe, mas como está em cima do eixo do X, o 0 vale o valor do Y. Então, sabe-se que o vértice B desse triângulo é 1 e 5, pede para determinar a equação da reta BC. Para determinar a equação da reta BC, eu preciso saber quem é esse ponto. Eu vou partir do princípio da geometria analítica que diz o seguinte: se eu tenho um triângulo com 3 pontos, esses 3 pontos, se eu calculo o determinante desses 3 pontos e divido por 2, eu tenho o valor da área. Então, é o que eu vou aprontar, olha. Eu vou pegar o ponto 1 e 5,
Vou pegar o ponto 0 e 0 e vou pegar o ponto x e 0. Vou calcular o determinante disso, completando a terceira coluna com o elemento neutro. Vou copiar as duas primeiras colunas. Vou fazer o cálculo do determinante e esse valor desse cálculo determinante eu vou dividir por 2. E ao dividir ele por 2, nós vamos ter o valor da área, que é 10. Lembrando que esse determinante ele vai estar em módulo, quer dizer o quê? Que ele só pode admitir valor positivo. Então, veja só. Vamos fazer o cálculo. Qual o combinado? Aqui a gente permanece com o sinal. Porém, aqui deu 0, aqui deu 5x e aqui também deu 0. Então, no frigir dos ovos só deu 5x. A gente vai voltar e trocar o sinal. Aqui deu 0, aqui deu 0, aqui também deu 0. Então, o determinante é 5x. Esse determinante em módulo é igual, dividido por 2, né? É igual a 10. Logo, se eu pegar esse 2 e multiplicar aqui, eu vou ter módulo de 5x, só pode ser 20. Se o módulo de 5x pode ser 20, aqui dentro pode ser 20 ou pode ser menos 20. Por quê? Porque módulo de positivo e negativo, de um número positivo ou um número negativo, vai dar sempre positivo. Então, eu posso afirmar ali que o 5x pode ser 20, então o x pode ser 4, ou o 5x pode ser menos 20. Logo, o x pode ser menos 4. O x, será que pode admitir esses dois valores? Ele está aqui no lado direito do x, ele pode ser negativo? Não, de maneira nenhuma. Então, o valor que nós vamos obedecer para x é x igual a 4. Então, essa coordenada na real ela é 4 e 0. Pronto, a partir daí, nós vamos descobrir, então, a equação da reta com esses dois pontos. 1 e 5, 4 e 0. 1 e 5 do B e 4 e 0 do C. Como que eu vou descobrir? Eu vou descobrir através de determinante, copiando as duas primeiras colunas e não esquecendo desse elemento neutro da multiplicação. Você calcula o determinante e esse determinante, por esses pontos estarem na mesma reta, eles estão alinhados. O determinante é 0. Então, bora lá. Esse aqui zerou, mas eu gosto é da cor rosa primeiro, né? Esse aqui zerou, esse aqui deu 5x e esse aqui deu 4y. Então, deu 5x mais 4y. Lembrando que na volta a gente vai precisar trocar o sinal. Aqui deu menos 20, aqui deu menos y. Tô trocando o sinal também, viu? Menos 20, menos y. E o último ali zerou, porque tem 0 em um dos elementos. Agora, o máximo que eu posso fazer aqui é agrupar os semelhantes, ou seja, esse 4y agrupa com esse menos y. Então, nós teríamos o 5x mais o 4y com menos y, 3y e menos 20. Isso igual a 0. Então, eu só juntei o 4 menos o 1y, que deu 3y. Então, a alternativa que melhor cabe aqui é o 5x, 3y menos 20. Alternativa D. Então, com isso, com todas essas resoluções, todas, você tem aí material suficiente para fazer um trabalho bem feito e, além do mais, fazer uma prova de excelência. Então, por gentileza, revise os 2 vídeos dessa série da recuperação final, pergunte, tente esclarecer as dúvidas, repita esse processo, volta ao vídeo, vê de novo e faça uma excelente prova semana que vem. Até a próxima!